Olá, chegamos ao nosso último vídeo da série, né, de jogos sexuais na infância, tá? Então, neste vídeo aqui, eu vou falar o que fazer diante de uma situação de jogos sexuais infantil, tá? Então, assim, jogos sexuais normal da infância e tantos jogos sexuais anormais, né, que não fazem parte do repertório do desenvolvimento da sexualidade infantil. Se forem descobertos ou flagrados, nós temos que intervir. Não podemos deixar acontecer, tá? Um exemplo aqui, ó. No almoço de domingo, toda a família reunida, né? Aí você vai lá atrás da casa ou vai no quarto e pega lá um priminho de 6 anos com a calça até o joelho, né? Tentando introduzir o pênis na vagina da sua filha de 4 anos, não é? Como que a gente tem que reagir nessa situação? Primeiro, manter a calma. Não adianta desesperar, né? Não vamos quebrar o clima do domingo, né? Aquele clima gostoso, aquele clima familiar do domingo por causa disso, tá bom? Depois, faça uma intervenção rápida, tá? Faça uma intervenção rápida. Filha, veste a roupa, vamos cobrir sua intimidade, né? Nossas partes íntimas são muito importantes, né? Elas não podem ficar expostas, elas não podem ficar expostas. Então, ninguém pode ver nem tocar nelas. Fulaninho, você também veste a roupa e tira a criança daquele clima, daquela situação. Leva ela para um outro ambiente, leva ela para comer, ou leva elas para brincar sob supervisão, tá? Sob supervisão. Porque não vai adiantar você se desesperar naquela hora, não vai adiantar você gritar, não vai adiantar você bater, não vai adiantar você dar uma surra ou colocar de castigo, ameaçar, não vai adiantar. O jeito correto de você abordar uma criança, né, as crianças nessa situação, é não desesperar, tá? Então, primeiro, faça essa intervenção rápida que eu acabei de dizer, tire as crianças daquela situação, tá? E deixe para conversar num outro momento, tá? E avise a mãe da outra criança. Por que que não vai adiantar você dar uma surra, brigar, pôr de castigo, ameaçar naquele momento? Porque as crianças estão com medo, estão constrangidas, estão envergonhadas, estão preocupadas com o que vai acontecer, tá? Essas crianças estão em condições de aprender alguma coisa nesse momento? Não, né? Então deixa para você conversar depois, num outro momento, quando tudo estiver mais calmo, tá? E vai ser bom para você também, porque aí se você deixar para conversar depois, para, né, fazer intervenção depois, para ensinar alguma coisa depois, você vai ter tempo, né? Você vai ter tempo de elaborar, né, a sua fala, vai ter tempo de pesquisar na internet como que se guia nessa situação, tá? Porque uma intervenção errada pode causar traumas, né, na criança. Ah, sua safada, vagabunda, eu vou te dar uma surra, sua sem vergonha. Não é isso que eu tô te ensinando, não. Aonde que você aprendeu isso? Aí começa a agredir a criança. E, infelizmente, pela minha vivência, né, profissional, o que eu percebo é que geralmente eles focam na menina, tá? Eles focam na menina, tadinha. Às vezes ela nem sabe o que que ela está fazendo, ela foi persuadida de alguma forma, igual nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, a menina era menor, então com certeza é o menino que chegou nela carregado com esse repertório aí do mundo adulto, né? E ele também não é culpado, porque pode ser que ele viu ou alguém fez com ele, né? Então, como eles têm a tendência a repetir, porque eles não compreendem o que acontece e não têm orientação, então a tendência é eles repetirem para entender né, o que que aconteceu, o que que é aquilo. Então, igual, né, igual nesse caso. A menina, inocente, porque ela era menor, ela não sabia de nada, ela não sabia o que estava acontecendo, não é? Aí o sermão vai todo para ela, né? Então, e o menino geralmente leva um sermão também, mas não é tanto igual a menina, né? Eu falo pela minha vivência. Claro que pode acontecer ao contrário também, né? Que não é nem toda para toda regra há uma exceção, né? Para toda regra há uma exceção. Mas pela minha vivência geralmente vão em cima da menina, tá bom? Então, você pode fazer uma intervenção quando você estiver calma, quando a criança estiver calma, porque a criança ela precisa da nossa calma para ela se manter calma.
Aí, você faz a intervenção com brincadeiras, com dinâmicas, né? Uma coisa bem natural. Faz essa dinâmica em como proteger a parte íntima. Ensina a sua criança como proteger a parte íntima. Ensina para ela ou para ele, né? O conceito de público, de privado, tá? A opção também não é afastar os amiguinhos ou os priminhos de uma vez. Se você tiver que afastar, tipo assim, não quero mais que brinca, que fica junto, então, o que que a gente, né, o que que você pode fazer? Faça isso lentamente, tá? Para a criança não perceber que ela não pode mais brincar com né, com aquela outra criança, com seu amiguinho, por causa da brincadeira, tá bom? Jogos sexuais infantil ocorrem porque há muita curiosidade, né, por parte da criança. E quando ela não recebe educação sexual, né, uma educação sexual adequada, ela tende a praticar mais jogos sexuais, tá? Ela tende a desenvolver mais jogos sexuais, porque ela vai buscar resposta para os seus questionamentos, ela vai buscar respostas para o que ela pensa, para o que ela ouve, ela vai buscar respostas para as sensações corporais que ela não compreende, entendeu? Então, hoje, as crianças também têm um acesso muito fácil à pornografia, né? Porque muitas delas ficam aí na internet sem nenhuma supervisão, né? Ficam livres. Então, agora você imagina, né? Uma criança lidar com a angústia, né? Com essa angústia e com o conteúdo pornográfico. Ela não sabe o que fazer, então o que que ela vai fazer? Ela vai, a partir da experiência, que é repetir o que ela viu ou o que fizeram com ela, e vai realizar os jogos sexuais para ela entender. E ela vai fazer os jogos sexuais com quem? Com os primos, com os irmãos, com os amiguinhos, tá? Com os coleguinhas, né? Então, o exemplo, né? Beijo na boca de língua. O selinho, né, é uma coisa mais comum da gente ver. Então, as crianças geralmente praticam. Então, a gente considera como o selinho um jogo sexual normal, tá? Mas agora, quando esse beijo for beijo de língua, é, a questão de levantar a saia, quer dizer, não respeita o corpo do outro, né? Levantar a saia, ela dizer, eu vou ver sua pepeca, eu vou ver seu pipiu, porque ela não vai pedir para outra criança. Ela não vai falar, deixa eu ver. Ela não vai falar. Por quê? Porque não foi ensinado para ela o limite corporal. Não foi ensinado para ela que ela deve respeitar o corpo dela e que ela deve respeitar o corpo do outro. Então, ela se sente no direito de chegar e tocar, tá? E não foi ensinado para ela também a dizer não. Então, a criança faz e a outra não foi ensinada a dizer não, que aquilo não pode, né? Que é a parte íntima dela, tá? Aí, com tudo isso que eu acabei de falar, vem um adulto com uma intervenção errada, punindo, gritando, não é? Não façam isso jamais, tá? Porque, igual eu falei, a criança, ela não sabe o que ela está fazendo. A criança precisa de orientação. Se você não ensinar, ela não vai saber. Tá? Então, jogos sexuais pesados, com repertório do mundo adulto, precisamos agir mais estrategicamente, porque essa criança, ela foi erotizada de alguma forma, tá? E também pode ser uma maneira, né, dela contar que ela está sendo abusada, é um pedido de socorro dela, tá? Então, nós temos que descobrir as causas. Às vezes, só com acompanhamento profissional é que iremos descobrir a causa, né, dos jogos sexuais pesados ali, por causa da falta de conexão afetiva que existe entre pais e filhos, tá? E uma criança, ela só conversa com os pais aquilo que os pais conversam com ela, né? Sobre assuntos que os pais conversam com elas. Então, quando o adulto descobre rápido e age de maneira assertiva, né, de maneira adequada, então muitas questões podem ser atenuadas, né? Porque a criança, ela passa, ela chega à conclusão de que aquilo não foi legal, de que aquilo não foi bacana, e realmente ela não fica com traumas nenhum, tá? Não fica com traumas nenhum. Então, os adultos precisam se informar mais, tá? Precisam se informar. Por quê? Porque às vezes o adulto se depara ali com dois meninos praticando jogos sexuais ou duas meninas e já ligam isso à homossexualidade. Então ele começa, né, a agir de maneira mais severa com a criança, né, punindo, na esperança de colocar limites,
né, de colocar limites, fazer com que ela se sinta mal com aquilo que ela fez, né, com aquilo que ela praticou, e ficar na esperança, né, de que ela não vai fazer aquilo mais, né, por ela ter se sentido mal, ela não vai fazer aquilo mais. Só que a criança, ela se sente mal porque nós estamos nos sentindo mal, mas não porque ela está sentindo que aquilo que ela fez foi errado. Então, naquela hora, no auge da tensão, não adianta querer ensinar coisa nenhuma para a criança, tá? Espere um outro momento, quando vocês estiverem bem. Por exemplo, na hora que acorda, na hora que for dormir, porque seu filho, né, e você estarão compensados, tá? Agora, uma intervenção no auge da tensão, né, pode causar traumas na criança porque ela será humilhada, ela será diminuída, né? Ela vai fazer uma interpretação errada do corpo dela e isso tudo vai impactar na autoimagem, tá? Na autoimagem dela. Bom, assim, às vezes a criança vê uma propaganda e ela já quer experimentar, né? Uma propaganda inadequada, né? Ela já quer experimentar, ela já quer repetir. Então, a criança que faz jogos sexuais está dizendo: eu preciso de orientação, tá? Ela está pedindo orientação porque ela não está sabendo lidar com o seu corpo e nem com o corpo do outro, nem com as sensações, não é? Com os sentimentos que isso acarreta. Então, ela está criando um conceito perigosíssimo. Sabe qual que é esse conceito? De que não existe intimidade, que ela pode brincar com o corpo do outro, e o outro pode brincar com o corpo dela, que ela pode penetrar no corpo de um outro, e esse outro pode penetrar nela, tá bom?